Olá, abençoados de Deus com toda sorte de bênçãos. Vamos a mais um momento de reflexão? Então fique conosco e confira. Aqui, no nosso canal da Igreja Virtual Amor e Fé. Junto com vocês, em todos os instantes. Abençoados e eleitos de Deus, quer sejam inscritos ou meros visitantes em nosso canal. O canal da Igreja Virtual Amor e Fé. É uma honra para nós estarmos compartilhando com todos a perfeita, boa e agradável Palavra de Deus. Hoje vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre a palavra da graça e do amor de Deus pelos seus filhos, em continuidade à nossa última mensagem, qual está disponível no YouTube, e cujo título foi Pela graça sois salvos. Deixaremos logo acima e no início do vídeo o link da mensagem, para quem porventura não a ouviu ainda, assim o faça, amém? A palavra de Deus é maravilhosa, abençoados. Ela nos traz ensinamentos inefáveis, que Deus nos deixou registrado, ou melhor, gravados no coração de todo aquele que nele crê, por intermédio do Senhor Jesus Cristo, e que se pusermos em prática estaremos a cada dia nos libertando das algemas e amarras que preceitos e dogmas de homens corruptos de entendimento têm trazido aos seus seguidores nas mais variadas denominações. Basta que a ouçamos com amor e fé, e nos dediquemos a compreendê-la. Muitos ouvem falar em graça de Deus, ou na sua palavra, mas não tomam posse do conhecimento que ela nos traz. A princípio, e para um entendimento mais adequado, vamos recapitular que o ministério de Moisés, outorgado por Deus, foi o ministério da lei. Ou seja, Moisés havia por intermédio de Deus, criado mais de 600 mandamentos para o povo judeu, povo de dura cerviz à época, e que se qualquer um que fosse, que deixasse de cumprir um só mandamento, já estava em pecado, e muitas vezes até condenado a morrer apedrejado. Além disto, todo homem, ano após ano, tinha que cumprir o ritual de apresentar sacrifício de animais, sem defeitos, aos sacerdotes do templo, a fim de pôr fim aos pecados que cometessem no final de cada ano, para desta forma, estar novamente limpo e puro diante de Deus. O ministério de Moisés foi sim, da vontade de Deus, por tempo oportuno. Inclusive, cada animal oferecido para expiação dos pecados dos homens, era no geral um cordeiro, e que na verdade já apontava para o único e suficiente cordeiro que viria, a saber, o Senhor Jesus, e que extinguiria de uma vez por todas, através do seu sacrifício, o término da prática de tantos mandamentos e castigos severos, e desta forma, lavasse a todos os seus filhos de seus pecados. Leiamos o capítulo 1, versículo 17, do Evangelho de João, e vejamos a síntese do que acabamos de relatar. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. Mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Este versículo não deixa dúvidas quanto ao plano de Deus para a humanidade, que era justamente que após o período pré-determinado da lei, o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, viesse num corpo de carne, e trouxesse primeiro aos judeus, e depois aos povos gentios, que somos nós, a graça e a verdade de Deus, correto? Isto ocorreu alguns séculos após a estada da lei, que não terminou quando Moisés foi ascensionado, mas permaneceu por um longo período ainda. Resumidamente, quando o Senhor Jesus veio a este mundo, ele trouxe diversos ensinamentos, além de curas e milagres, os quais não deixavam dúvidas que ele era de fato Filho de Deus encarnado, e cujo propósito, em consonância com o amor de Deus por nós, era nos salvar de uma vez por todas. Salvar não só nosso espírito,
mas também libertar-nos da condenação da lei, se dando em sacrifício vivo por nós, e assim, morrendo, ressuscitando, e deixando-nos definitivamente a graça de Deus. O último cordeiro, a ser sacrificado, era ele, assim como previsto na lei e nos profetas, antes dele. Leiamos, portanto, que Jesus, após ter cumprido toda a lei, deixou-nos como mandamento eterno, somente dois. Estes mandamentos estão contidos no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versos 37 ao 39. Confiramos. Respondeu Jesus: Ame ao Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Ah! Se a partir de então o povo judeu e todas as outras nações da época compreendessem o indescritível amor de Deus, a sua graça, entregando seu único Filho, Jesus Cristo, para ser sacrificado pelo pecado da humanidade. Não é mesmo? Mas não. Seu sacrifício não tinha sido compreendido naquela época, e até os dias de hoje, a humanidade ainda é incrédula e desobediente a tão simples mandamentos, que revogavam centenas de outros, e que eram ineficazes para nossa salvação eterna, e prevalecem em seu egoísmo desenfreado, em suas práticas religiosas, nulas e sem nenhum efeito para traduzir a salvação, e cada vez mais capitalistas e selvagens. Não é mesmo abençoados? Bom, continuando nossa breve explanação sobre a maravilhosa graça de Deus, acrescentamos que, como Jesus tinha consigo 12 apóstolos, e um deles, a saber, Judas Iscariotes, o traiu, e em seguida suicidou-se, houve a necessidade da escolha de um novo apóstolo, após a ressurreição de Jesus, que veio a ser o apóstolo Paulo. Paulo, à época, se chamava Saulo de Tarso, e era um fariseu, ou seja, religioso, que pensando em estar cumprindo a vontade de Deus, perseguia todo e qualquer cristão, matando os cristãos, impedindo que os ensinamentos de Cristo fossem divulgados. Entretanto, como já estava pré-estabelecido por Deus, certa feita quando Saulo estava a caminho de uma comunidade cristã, em plena escuridão da noite, ele teve um encontro com Jesus Cristo, que aparecera para ele em grande luminosidade, que ofuscaram seus olhos. E a partir dali, após algumas experiências, Saulo, que inclusive ficara cego por 3 dias, recobrou a visão, e converteu-se a Jesus Cristo, passando a se chamar Paulo de Tarso. O homem escolhido por Deus, para regenerar-se dali em diante, e ser o promulgador dos ensinamentos da graça divina, tendo então escrito 14 cartas às nações da época. E cartas estas, que estão registradas nas Sagradas Escrituras, e que são todas destinadas aos povos gentios, ou seja, os não-judeus, como nós, com a finalidade de espalhar assim as verdades contidas na graça de Deus. E a partir de então, a graça de Deus foi de fato esclarecida em seus mistérios e detalhes, e Paulo, de perseguidor de Cristo, passou a ser conduzido por sua voz, levando toda a sua verdade a todos os povos. Como teremos diversas outras oportunidades de discorrermos sobre estas maravilhosas verdades e esclarecimentos da verdadeira missão de Jesus nesta terra, vamos citar apenas 3 delas, e que, com efeito, vão fazê-los refletir. Uma delas está na Epístola aos Hebreus. Capítulo 2, verso 14. Leiamos juntos. Paulo diz: Portanto, visto que seus filhos compartilham de carne e sangue, ele mesmo participou desta mesma condição humana, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E ainda, no verso 15. E livrasse todos os que, ao longo de toda a vida,
estiveram escravizados, pelo medo da morte. Que maravilha, não é, abençoados? Todo aquele que crê em Jesus Cristo está sob sua graça, e não tem que se pôr debaixo de julgos humanos, de tantos religiosos, que por falta de crença ou de conhecimento da verdadeira graça de Deus, vivem a impor medo e sacrifícios aos seus adeptos, escravizando-os assim, pelo medo que estes homens os impõem, fazendo da figura do maligno mais eficaz e poderosa do que a libertação do diabo, que o Senhor Jesus, com sua morte, veio trazer aos seus filhos. Recebam esta palavra. É o apóstolo da graça falando, abençoados. Ele, o Senhor Jesus, nosso Salvador e Mestre, nos mostrou que todo o poder humano, e que não é proveniente de Deus, mas sim, da soberba da carne humana, foi envergonhado por ele, e hoje, por todos os que estão debaixo da sua graça, vivendo na prática da fé e da verdade. Isto é bem elucidado num versículo todo especial, e que está na Epístola aos Colossenses, em seu capítulo 2, versículo 15. Leiamos. E, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles, triunfou em si mesmo. Este é outro versículo de muita magnitude, por intermédio do qual o Senhor Jesus inverteu integralmente o pensamento daqueles que estavam o crucificando. Ou seja, eles, poderosos da época, pensavam estar fazendo o Senhor Jesus sofrer e o matando para sempre, não é mesmo? Mas absolutamente. Eles, sem saberem, estavam mesmo era fazendo-se cumprir o plano de Deus, a fim de que com a consumação da morte do Senhor Jesus, e que obviamente foi temporária, eles estavam fazendo nascer o reino de Deus dentro de cada um dos filhos amados e eleitos do Pai, sem em nenhum instante se aperceberem disto. Na verdade, quem morria ali, para sempre, eram eles mesmos, que por sua incredulidade e desconhecimento da existência do poder divino, crucificaram o seu próprio filho, porém, mantiveram-se para sempre mortos, sem possuírem a maior das riquezas que só os filhos de Deus têm, que é a fé. E que é Ele mesmo dentro de nós, compreendem? E nos dias atuais não é nada diferente. Há muitas potestades que se acham, mas não são nada. E pelo simples fato de não terem comunhão com a graça do Altíssimo, vivem, portanto, como mortos-vivos. E morrem sem deixarem nenhum legado ou lembranças a qualquer que seja. E concluímos este breve, porém muito eficaz momento de meditação na palavra da graça de Deus, com um versículo que vai nos preencher, e muito, de alegria, esperança e confiança, de que se nos submetermos, pela fé, à palavra da graça, teremos cada vez mais certeza de que estamos cobertos por Cristo, e no caminho certo. É quando o apóstolo Paulo cita na Epístola aos Romanos, em seu capítulo 8, versículo 30, o seguinte: E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Ah! Que maravilha, não é, abençoados? Sabermos que por meio da fé no Filho de Deus, somos chamados, justificados e glorificados. A palavra da graça é tão magnífica, que ela fala por ela mesma. Nossos corações se tornam felizes e cheios de esperança, pois em meio a uma humanidade cruel e perversa, somos como o próprio apóstolo Paulo nos diz, mais que vencedores por intermédio dele, Jesus Cristo. E estamos, portanto, livres da lei do pecado e da morte espiritual, não é mesmo? Não tem como não nos regozijarmos e sermos gratos a tão grande amor e beneplácito, que é o amor de Deus dentro de nós. E que não nos deixa caminharmos por vistas, mas pelo seu cuidado, dia e noite. Façamos então desta palavra nosso escudo e fortaleza, pois todo aquele que nela crê,
e permanece nela, ainda que venham as contrariedades, ou situações adversas, estaremos sempre em paz, e com bom ânimo, a fim de vencermos o mundo e seu sistema. E louvarmos ao nosso Deus, para sempre. Muito em breve, estaremos aqui novamente, e com mais detalhes fundamentais de meditação, para descansarmos neste tão magnífico amor, que é o amor de Deus por nós. Até a próxima, e avancemos no conhecimento pleno da palavra da graça, a fim de alcançarmos sempre evolução e socorro, em ocasião oportuna, abençoados de Deus. Canal da Igreja Virtual Amor e Fé. Junto com vocês, em todos os instantes. Intercedemos a todos, que quiserem e puderem, que colaborem com o nosso canal, doando a sua oferta voluntária, de amor e fé. Segue para vocês, a chave Pix, em nome do administrador de nosso canal. E assim, ajude-nos a mantê-lo. Sua colaboração nos auxiliará, e muito, a continuarmos quitando nossas despesas, com energia elétrica, manutenção de nossos aparelhos, edição das mensagens, e muito mais. Desde já, agradecemos a todos, e desejamos que suas ofertas voluntárias se multipliquem em suas necessidades pessoais. Amém?